Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Image Maker. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, desenhando bastante. E na aula de hoje a gente vai dar meio que uma continuidade ao último vídeo que eu tinha falado pra vocês um pouco sobre anatomia, sobre montar o personagemzinho assim, perna, braço, o rostinho, o tronco, enfim. Hoje eu vou mostrar pra vocês mais ou menos a prática. Não vou mostrar a prática em si, de como você pode treinar isso com tudo junto e montar, sim, o personagem de vocês. E aí, então vocês vêm me perguntar, o que é sketch? O que é isso? De onde veio isso? Bem, sketch é nada mais, nada menos do que um treino e estudo do seu personagem ou de qualquer personagem que você esteja criando, sabe? Tipo, seja um personagem animal, ou seja um humanoide, seja o seu personagem que for. Seja o que for, você vai precisar montar um sketch para poder estudar ele e aprender a desenhar ele. Porque uma coisa que as pessoas pensam é que se você cria o personagem por escrito, automaticamente você já sabe desenhar ele e colocar ele no papel. Mas pra gente que desenha sabe que não é bem assim. E mesmo que você tenha a ideia daquele personagem super incrível, estiloso, com uma roupa super maneira, uma espada, algo do tipo, quando você tenta passar para o papel é um pouco complicado, nunca sai do jeito que você quer, você tenta buscar referência na internet ou coisas do gênero, mas nunca sai daquele jeito. Isso tem uma explicação, é porque basicamente você não sabe desenhar o seu próprio personagem, e sim, isso acontece. Aconteceu muito comigo e ainda hoje acontece, tenho alguns personagens que eu preciso estudar eles para poder aprender a desenhar e poder repetir ele dentro do papel. Então, como a gente consegue fazer isso? Como a gente consegue colocar ele no papel e desenhar repetidamente ele no papel? Tipo, desenhar várias vezes, por exemplo, para uma HQ. Quando você pega e tenta montar uma HQ, tem aquele negócio de que o personagem tem que ficar parecido, o personagem tem que ficar igual ao outro quadro. Então, como que eu vou chegar e fazer isso? Através do sketch. O sketch, a gente pega, estuda ele e consegue aplicar ele várias vezes e nunca deixar de ser parecido, sabe? Sempre tá aquele padrãozinho. E como que funciona? Como que você vai aplicar esse sketch no papel? Tem, não umas regras, mas um segmentozinho que você pode seguir, na internet mesmo tem bastante, você pode seguir ele e ir desenvolvendo seu personagem desse jeito, treinando e aplicando com o sketch. E é isso, bem, vamos lá. Como que funciona? Aqui vou mostrar pra vocês, tem um desenho pronto já, de um sketchzinho de um personagem aleatório mesmo, só o esboço dele, pra vocês entenderem mais ou menos como funciona. Aqui tem um personagem masculino com 3 vistas diferentes. Como assim 3 vistas diferentes? Vamos lá. Temos aqui a frontal. Aqui é onde você vai montar o seu personagem de frente. Eu recomendo bastante vocês a seguirem um padrãozinho assim, mesmo que uma vez ou duas do personagem de vocês, porque você entende melhor como ele é de corpo inteiro. Você entende a construção dele como um todo. Então isso aqui é muito importante, tá? Você colocar ele na vista frontal, porque justamente é onde você mais vai ver o seu personagem de frente ali, em várias cenas. Isso para você que tá querendo montar quadrinho ou só querendo criar personagem mesmo, é bem importante você colocar ele sempre de frente assim, porque é a vista principal, é onde você sempre vai ver ele. E até mesmo para o que a gente está querendo fazer, que é o Photoshop manual, é bem interessante a gente aprender sobre isso aqui, porque na hora de você pegar, por exemplo, 2, 3 referências montadas em vistas diferentes, você vai conseguir, por exemplo, fazer um estudo daquela referência à parte. Você vai pegar a referência em si, estudar ela com um sketch e colocar ela da posição que você quer, sabe? Sem muito esforço. Então aqui você vê o seu personagem frontal, você coloca do lado
Uma coisa, eu recomendo bastante que vocês façam marcações com a régua mesmo, assim, de linhas para manter sempre o mesmo tamanho, porque aí você acaba não ocupando tanto espaço da folha, você acaba não se perdendo também e você mantém um padrão, certo? Então, tipo, você vem aqui, vai no topinho da cabeça e marca, certo? Marca assim só por marcar mesmo. Mesmo que você não tenha feito as outras vistas, é bem legal você marcar já da primeira, porque aí você consegue manter o padrãozinho de tamanho, certo? Você mantém o padrão da primeira referência, do primeiro desenho. Então você desenha ele frontal e depois vai seguindo pro resto do tamanho. Eu sei que muitos de vocês podem estar se perguntando, mas qual é o tamanho certo? Como eu consigo jogar meu personagem dentro da folha de um tamanho legal? Porque eu sempre tento e não consigo. Bem, como eu posso explicar isso? É bem fácil, na verdade. Tem medidas. Sim, tem medidas certas para o tamanho do personagem que você quer fazer, como eu já tinha dito, variando da idade, variando de como a pessoa é, o tipo físico. Variando isso, você tem uma medida certa, que é o quê? O tamanho de cabeças. Eu acho que vocês já devem ter visto na internet alguma imagem ou terem lido em algum lugar sobre isso. Para você que é desenhista e gosta de pesquisar sobre, você deve ter visto isso em algum lugar, que é o tamanho, aquele negócio que mostra a fotinha do personagemzinho com 8 cabeças, com 7 cabeças e meia. Pois é exatamente isso. O tamanho padrão é 7 cabeças e meia. Como assim 7 cabeças e meia? Você vem, pega o tamanho da cabeça do seu personagem e repete ela 7 vezes. E mais metade dela. Vai dar o tamanho certinho do personagem. Se for mais jovem, você diminui. Se diminui, dependendo da idade, entre uns 4 ou 5 anos, por exemplo, você já vai usar um tamanho de 3 cabeças e meia, mais ou menos. Adolescente, você coloca de 6 cabeças para menos. Homem adulto, 7 cabeças e meia. E personagens, tipo, super, por exemplo, Batman, Superman, Capitão América, esses tipos de personagem de HQ mesmo, eles têm um tamanho maior, porque eles têm o tamanho titânico, que é 8 cabeças. Sempre é de 8 cabeças para cima, então cada vez que vai aumentando é um nível maior, assim, digamos, de personagem, sabe? Meio que vai aumentando ele, não só o tipo físico, né, a musculatura que fica maior, como a altura em si também. Então, Superman, Batman, Capitão América, Homem de Ferro, tem mais ou menos em torno disso aqui, de 8 cabeças para cima, certo? E personagens maiores também vão subindo e assim por diante, tá? Então, padrão normal, 7 cabeças e meia, masculino, feminino, isso aí vai de vocês, dependendo da altura que vocês querem. Aqui, a segunda vista é a meio perfil. Meio perfil. O que é isso, meio perfil? Por que meio perfil? Porque exatamente isso aqui é uma seguindo da outra. Essa terceira se chama perfil. Então, logo, a do meio vai ser um meio perfil, que é ele meio de ladinho ali, numa pose um pouco complicada. E é uma pose que eu já comentei com vocês no último vídeo, que é aquela pose na perspectiva. Pois é, ele aqui tá na perspectiva. Então o personagem meio de ladinho assim, ou visto de baixo para cima desse jeito também, são imagens em perspectiva, são personagens que estão em perspectiva. Então, você não precisa, claro, não precisa daquele negócio todo de fazer linha e puxar assim. Se você quiser fazer também, não tem problema nenhum, é legal que você aprende mais até. Mas como que você pode montar um personagem assim? Eu mesmo tive muita dificuldade em montar personagens assim. Hoje em dia é o jeito que eu mais faço, porque eu adoro personagens nessa pose. Mas eu tinha muito problema em desenhar personagens assim.
E como que você sabe montar ele? Como que monta isso? É fácil. Na hora de você medir a largura dele, a altura você faz do mesmo jeito, certo? Mas na hora de você medir a largura dele, tem um segredinho que ele altera a distância daqui, ó. Por exemplo, aqui você vai ter uma cabeça, certo? Vindo do meio assim, você tem uma cabeça. E do outro lado, você tem meia. Então, você coloca essa parte maior e essa um pouco menor, ele já vai ficar meio de ladinho, certo? Você puxa a linha assim, ó. Montando aqui o bonequinho de palitinho, ele vai ficar mais ou menos assim, ó. O ombro sempre escondidinho aqui atrás do peitoral, certo? Cintura aqui. E você puxa as pernas. Não é muito diferente de um personagem frontal. Ele muda pouquíssimas coisas, certo? O tamanho da perna, ele varia um pouco também por conta da perspectiva. Como esse lado tá meio que menor, você vai medir aqui, ó, e depois você mede pra cá. Vai dar o tamanho da perna certinho. Então, mesmo que pareça que tá menor, não tá. Tá no tamanho exato, certo? O pezinho, você joga para um lado, o outro pezinho para o outro. E, basicamente, o que mais vai mudar no seu personagem aqui é a parte do tronco. É só a parte do tronco. O resto é quase a mesma coisa. Muda, tipo, besteira, pouquíssima coisa. O braço aqui, o outro braço escondidinho por trás do tronco também. Ó. A mão. Sempre usando o desenho de construção para fazer isso aqui. Fica facinho. É basicamente isso. É bem facinho. Não tem muito segredo. Eu me matava muito para fazer isso aqui. E quando eu descobri meio que o segredinho, o estalinho para fazer, foi bem tranquilo de aprender. Então, todos vocês conseguem. Para aqueles que têm dúvida, só relembrando mesmo, que um personagem normal, a largura dele aqui no tronco é de 2 cabeças, tá? Então, uma cabeça para cada lado. Por isso que aqui você vai diminuir metade e aqui vai manter. Então, não muda muita coisa, certo? Você só diminui um lado, que ele meio que já vai virar automaticamente. É legal vocês pegarem e treinarem bastante anatomia e treinar isso aqui com anatomia, desenho de construção, sempre juntando tudo, que fica bem tranquilo de vocês pegarem isso, certo? E por fim, aqui, o perfil, a posição perfil, que é ele de lado assim, aparecendo só metade. Bem, essa aqui até pode parecer um pouco complicada, mas ela não é, viu? É bem tranquila. Você vai diminuir tudo pela metade e, tipo assim, você só tem que lembrar de manter o padrãozinho das pernas, dos braços, assim, igual os outros personagens, e fazer metade. Não tem muito segredo. As medições são as mesmas do perfil. E aí o que você vai fazer é colocar o peitoral pra frente assim, sabe? A única coisa que você vai fazer é jogar aqui. Isso aqui, esse perfil, ele é mais treino de anatomia do que propriamente medição, sabe? Como eu posso dizer? Ele é mais um treininho mesmo, porque dificilmente você vai acabar desenhando um personagem assim. Geralmente é mais o rostinho, né? Mais essa parte tampadinha aqui. Só o quadrinho dele assim. No caso, se você estiver montando um quadrinho, geralmente aparece mais isso. Dificilmente você vai ver um personagem de perfil. Mas é bem interessante treinarem isso aqui, porque é legal também. É um estudo maior do personagem. Esse combo todo aqui, vocês podem achar por rotação de personagem. Deem uma pesquisada, deem uma procurada no Google, no Pinterest, vocês vão conseguir achar isso aqui e pegar referências. Pegando referências, vocês conseguem acabar meio que decorando como faz
as medições aqui, ó. Uma cabeça, 7 cabeças e meia, não vai mudar nada. É bem importante fazer essas linhas justamente por isso que você já vai ter as marcações certinhas, por exemplo, da mão aqui, dos pés, certo? E justamente essas marcações aqui que eu fiz são as cabeças, certo? Bem, sobre sketch é isso. Vocês pegando na internet um pouco de rotação de personagem, vocês conseguem entender melhor como funciona isso aqui, até colocar eles de costas ou de meio perfil pro outro lado, perfil pro outro lado também. É bem interessante vocês treinarem isso aqui, certo? Dando continuidade aqui à nossa aula, eu vou mostrar pra vocês agora a construção de personagem em si. Um negócio um pouco mais detalhado, um pouco mais bonitinho, para vocês entenderem melhor como constrói o personagem, como que você vai definitivamente ter os seus personagens ali bonitinho que vocês tanto querem, sabe? Beleza. Simples. Construção de personagem não é nada mais, nada menos do que propriamente estudo. E estudo atrás de estudo. Tanto para personalidade quanto para roupa, cabelo, olhos, tudo, certo? Para você que quer criar uma HQ, é tudo isso. Para você que não quer, que só quer criar seus personagenzinhos ali, montar uma referência na outra ali, criar um personagem novo, não é necessário esse negócio de construção de personalidade. Tudo bem que afeta um pouco, assim, dependendo da personalidade do seu personagem, vai mudar algumas características no próprio rosto dele. Por exemplo, olhos, se ele é um pouco mais traumatizado, por exemplo, se teve algum acontecimento na vida dele, ele vai ter o olho um pouco mais, como eu posso dizer, caído ou de... Como eu posso explicar bem? De alguém que já teve alguma experiência assim, sabe? O olhar da pessoa muda e, consequentemente, com personagens não é diferente. Para você que não liga para nada disso, então... Construção de personagem, para você, no caso, vai ser mais pesquisa de cabelo, roupa e referências para rostos. E é isso. E não é nada muito difícil você usando definitivamente. Aqui sim você vai dar continuidade ao sketch. Ali você vai usar o sketch. O sketch vai servir para você montar seu personagem, estudar ele e ter ele ali criadinho, bonitinho e todo certinho. Tá? Aqui na folha eu montei alguns rostinhos, fiz uns rostinhos femininos, né? Esse aqui finalizadinho, bonitinho. E como que vai funcionar isso aqui? Simples, você vai estudar o seu personagem nas posições de cabeça, no caso isso aqui se chama rotação de eixo. Você vai girar o rosto do seu personagem e aplicar na folha ele olhando para diversas posições. Você vai colocar ele com olhares diferentes, expressões diferentes. Treinar a expressão facial é bem legal também e é muito, muito divertido de fazer. E aplicando aqui, nada muito detalhado mesmo. Esses aqui eu joguei sem muita coisa, sem cabelo, sem olhinho nem nada. Só mais para vocês entenderem como funciona. Então é bem legal vocês usarem isso junto com o sketch do personagem de corpo inteiro. Eu normalmente, quando vou desenhar personagens assim, quando eu vou fazer estudo de algum personagem meu, eu monto um sketchzinho dele nas 3 faces, né? Nas 3 poses dele, as 3 vistas e alguns rostos, certo? Dele mesmo, com expressões diferentes. É bem legal treinar isso, você deixar isso bem estampado no papel, porque quando você for tentar desenhar ele de novo, ou precisar desenhar ele de novo, vai ter tudo ali no papelzinho, e aí você vai poder se orientar direitinho, se tá certo, se não tá, usar seus próprios desenhos como referência, para poder criar personagem e montar eles, colocar na folha, criar HQ, mangá, até para personagens cartoon é bem legal fazer isso. Só que no caso de personagens cartoon, você vai fazer algo bem mais simples, vai ser tipo algo muito mais desenho de construção, sabe? Puro mesmo.
um negócio bem mais bobinho, sem tanta medição, sem tanta burocracia para criar um personagemzinho. É ali o olhinho redondinho mesmo, ou do jeito que vocês mais preferirem, certo? Uma pálpebrazinha, no caso. E aí vai da imaginação de vocês. Isso aqui tá me lembrando bastante Rick and Morty. Acho que talvez seja referência minha usando isso aqui. Enfim. E aí vai variando, certo? Cartoon também é algo bem legal de desenhar. Por mais que algumas pessoas tenham dificuldade, eu mesmo tive muita dificuldade para aprender a desenhar cartoon. Foi bem demorado, porque tem todo aquele negócio de desconstrução do que você já sabe. Você aprende a fazer personagens e montar personagens detalhado, bem realista, sabe? Pra HQ mesmo. Eu gosto bastante de desenhar personagens no estilo comic, sabe? DC, Marvel, heróizinho, essas coisas. Eu gosto bastante de desenhar nesse estilo. Quando foi pra mim pegar pra desenhar com cartoon, foi um horror por muito tempo. Muita dificuldade. Hoje em dia eu consigo desenvolver melhor, mas teve muito tempo pra mim treinar isso mas é bem legal desenhar personagens com cartoon. E eu recomendo vocês também a tentarem. Hora de Aventura, eu acho o estilo de Hora de Aventura muito bacana. Todo aquele traço, cartoon, todo bonitinho, mais infantilzinho, só que eu acho bem legal. Apenas um Show também. Rick and Morty, Steven Universo também tem um traço que eu acho assim, lindo demais. E eu uso nesses desenhos como referência pra mim criar meus personagens cartoonzinho, que eu acho bem bacana também. Mas com construção de personagem, vocês só tem que treinar a posição de rosto e o segredo é esse. Olhinho, boca, nariz, vocês vão montando no personagem de vocês assim como tá aqui na folha. E daí pra desenhar numa folha à parte, ele todo bonitinho, ou criar uma HQ é muito mais fácil, muito mais simples. No caso de HQ é um pouco mais difícil porque você tem que fazer de vários personagens, mas se você vai fazer um negócio com poucos personagens é bem rápido até. Mas com personagens é isso. No caso, para você desenhar cabelo, roupa, esse tipo de coisa, não tem como meio que criar. É como diz aquele ditado, nada se cria, tudo se copia. Então, pesquisar cabelos, estilos de cabelos de pessoas reais mesmo e abreviar aquilo. Como assim abreviar? Você vai simplificar aquele cabelo no desenho e acertando do jeito que você acha mais legal, que combina mais com o seu personagem. Assim você vai desenvolver cabelo. É bem isso, não tem muito para onde correr. Com roupas é a mesma coisa. É pesquisar roupas diferentes, juntar uma roupa aqui, uma roupa ali, ou pegar de algum personagem de quadrinho, o estilo de roupa deles, e aplicar no seu personagem, fazendo as mudanças que você acha mais legal e pesquisando. E isso aí já é o início para Photoshop manual. Para início de Photoshop manual, porque isso já é um Photoshop manual e no próximo vídeo eu vou explicar para vocês certinho como que funciona isso, o que é Photoshop manual. Mas esse já é um princípio bem legal para vocês começarem treinando, certo? Dando continuidade aqui à nossa aula, eu vou falar para vocês agora um pouco sobre composição. O que é composição? Do jeito mais simples possível de explicar a composição é quando você vai desenhar na mesma folha mais de um personagem. Quando você vai desenhar 2, 3 personagens juntos, interagindo ou não. Isso se chama composição. E o que tem na composição que é muito importante saber são os planos. O que é esses planos? Primeiro, segundo, terceiro plano são as posições do personagem em relação entre si, entre um e outro. Qual tá na frente, qual tá atrás, quem tá do lado de quem, o que tá acontecendo. Uma das coisas que vocês precisam entender, precisam saber, que já é dita mesmo em física, se eu não me engano, é que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, no desenho não é diferente. Aqui,
usando esse princípio básico, você tem que entender que cada personagem tem seu espaço, cada personagem está interagindo de uma forma específica ali e não tem como juntar eles assim, tipo, deixar eles no mesmo espaço ao mesmo tempo, ocupando ali. Não dá. Isso é bem lógico de se pensar e também é um princípio para você começar a entender os planos. Então, se dois personagens não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo, onde cada um vai ficar se eles vão estar interagindo, por exemplo? Eu fiz esse desenho aqui bem rápido, bem simples mesmo, jogado de qualquer jeito, para vocês entenderem um pouquinho de como funciona a interação entre personagens. Eu peguei esses personagens da Disney porque são desenhos de construção purinhos, são só bolinha, elipse, quadrado. Vocês só vão ver isso aqui e eu recomendo bastante que vocês tentem treinar principalmente esses três, tanto como composição, como separados também. É bem legal para treinar desenho de construção. E também para treinar um pouco de proporção. Bem, vamos lá. O que está acontecendo aqui? Vocês podem perceber que tá os três aqui se abraçando e tal, bonitinho. E quem está em qual plano? O que está acontecendo? Vamos lá. Aqui o Donald. Ele, a gente pode dizer que está no primeiro plano. Ele está no primeiro plano. Por que ele está no primeiro plano? Porque ele está na frente. O primeiro plano é aquele plano da frente, assim, o que está de frente para você, o que vai à frente dos outros personagens. Então, você sabe que ele é o personagem de primeiro plano. Então, logo, ele vai cobrir, por exemplo, o corpo do Pateta, vai cobrir parte do pé do Mickey aqui, tá vendo? Ele é o que está na frente, você entende que ele está na frente e isso é o primeiro plano. Segundo plano é o Mickey. O próprio Mickey está em segundo plano aqui no desenho. E você pode entender isso do mesmo jeito da lógica do Donald. Ele está cobrindo aqui parte do Pateta, por exemplo, mas está sendo coberto pelo Donald, o que coloca ele no segundo plano. É algo bem lógico, é bem simples de entender, não é nada muito difícil. A dificuldade vem quando você tem que colocar esses personagens interagindo um com o outro. Por exemplo, o braço do Donald está passando aqui por trás e abraçando o Mickey. Então, você tem que se orientar nesses pequenos detalhes e, por exemplo, saber que o braço do Mickey vai estar na frente, os dedos do Donald vai estar na frente aqui do braço, porque está abraçando, está tocando nele. Então, composição é, no básico, isso. No geral, é bem simples mesmo, é algo bem simples de entender, mas não tão simples de fazer. Na hora de executar isso aqui é um pouco complicado, tá? Não vou dizer para vocês que é algo facinho, que é algo tranquilo de fazer, mas como todo vídeo eu falo, treinando vocês conseguem fazer bem legal, bem tranquilo. E, claro, terceiro plano aqui, o Patetinha vem em terceiro plano porque ele está no fundo, ele está mais longe. Mas, por exemplo, aqui, isso aqui é bem legal, que é a orelha do Mickey. Essa orelha está vindo por trás do Pateta. Só que o Mickey está em segundo plano. Então, e essa orelha aqui? Onde ela está? Ela está no segundo, ela está no terceiro plano. Só que por trás do Pateta. Seria basicamente um quarto plano, vamos dizer assim. Porque ela vem por trás dele ainda. Ela vem do Mickey aqui, mas ela vem por trás dele, porque ele está com a cabeça na frente, do lado do Mickey. Então, o Pateta em si vem em terceiro plano em relação aos dois personagens, mas em relação à orelha, ele está em segundo, digamos assim. Colocamos essa orelha como um quarto plano para entender melhor, para entender onde ela está, como é que ela está posicionando. E a mãozinha do Mickey aqui também tá junto com a orelha, porque vem por trás dele. Mas são coisas bem simples de se entender. Um pouco complicado de se executar, mas treinando vocês conseguem desenvolver isso aqui bem legal. Por isso que eu recomendo vocês treinarem com esse desenho, essa referência, que vai ajudar bastante. Na internet vocês encontram não só essa, como outras também.
que é bem legal de se treinar com eles ou com outros personagens. E fica aí de meio de exercício para vocês também, para vocês mandarem pra gente depois como que ficou o treino de vocês conforme o tempo. Antes de vocês começarem a treinar e depois de um tempo já treinado, como que tá a composição de vocês, fica como treino, pra gente ver depois, certo? Então, composição é no simples isso aqui. Você entender qual é o plano de cada personagem e entender qual é a interação deles um com o outro. Saber colocar certinho o braço no lugar, se tá abraçando, se não tá, se tá cumprimentando. Então, vocês têm que ficar bem atento a isso aqui. Eu vou dar um segundo exemplo para vocês de composição um pouco mais simples que essa, que vocês vão entender bem legal como que funciona. Dando continuidade aqui, eu peguei um outro desenho que eu fiz há um tempo já, em 2020, ano passado, no começo de 2020, que é um desenho mais simples em relação à composição, só que ele já está mais finalizadinho, mais bonitinho e tal, para vocês entenderem um pouquinho melhor de como que funciona, certo? Aqui no desenho vocês podem ver que esse desenho em si já é um Photoshop manual, que para quem é fã de anime, quem conhece, sabe quem são esses personagens, sabe que são do Boku no Hero, o Big Tree, que eu acho personagens bem legal, eu achei a ideia bem bacana de colocar eles como equipe 7 do Naruto. Quem entende de anime vai saber do que eu tô falando. Mas pra quem não entende, é animezinho misturado um com o outro e é isso. Aqui, na composição, como que tá funcionando? A gente vê aqui o Mirio em primeiro plano, certo? Segundo plano e terceiro. São 3 personagens, ou você pode também dizer que esses 2 estão em segundo plano em relação a esse, porque eles estão atrás. Não é nada muito difícil de entender, não é nada muito complicado. É bem facinho, como eu disse, bem facinho de se entender, mas um pouquinho complicado de se executar. Eu acho legal vocês tentarem desenhar pelo menos 2 personagens, um em primeiro plano e o outro em segundo, para vocês entenderem um pouquinho melhor na parte prática de como funciona a composição. Isso varia de pessoa com animal, pessoa lutando, ou uma conversando com a outra, personagens se beijando, ou fazendo qualquer outro tipo de interação um com o outro. Tudo que envolve mais de um personagem, mais de um elemento dentro de uma mesma imagem, de um mesmo cenário, é composição. Então, é bem importante vocês entenderem pelo menos o conceito básico de composição, porque na hora de executar um Photoshop manual com 2, 3, 4 personagens, ou fazer, sei lá, uma junção de vários personagens junto, interagindo um com o outro, é bem legal vocês entenderem como funciona a composição, para não se perder na hora, não saber onde esse personagem vai, o que eu faço com esse aqui, como é que fica o braço desse em relação ao outro. Então é bem legal. Na internet vocês conseguem encontrar bastante interação de mãos, que é muito, muito importante treinar isso, principalmente para quem tem dificuldade em desenhar a mão. Interação de mãos se tocando de várias maneiras. Aqui no desenho mesmo, nesse jeito aqui que tá uma mão em relação à outra, bem legal vocês treinarem isso com mãos, porque mão a gente sabe que muito desenhista tem um pouco de dificuldade e complica na hora, certo? E treinar também 2 personagens e 3 personagens juntos. Acho que treinando nessa faixinha de 2, 3 personagens dá pra ter uma noção legal de como que vai funcionar a composição, interação entre personagens. E aí o resto fica por conta da imaginação de vocês, de como que eles vão estar, se vão estar lutando, se vão estar discutindo, como é que vai estar funcionando o cenário. Então é isso, pessoal. Mandem os desenhos de vocês pra gente, que a gente quer muito dar uma olhada nos treinos que vocês estão fazendo, nos desenhos que vocês estão finalizando também, como é que tá se desenvolvendo tudo aí, o treino de vocês, os desenhos. E não se esqueçam de se matricular lá no nosso site, o link vai estar na descrição. A partir do dia 22
todos esses vídeos vão ter o link na descrição do nosso site para vocês se matricularem, entrarem no grupão lá do WhatsApp e aí mandarem pra gente perguntas, falar com a gente diretamente, mandar os treinos de vocês que a gente vai avaliar, e aquele que tiver um melhor desenvolvimento, que tiver acompanhando as aulas direitinho e tiver treinando, a gente vai dar um kit com materiais top de linha para você começar a ingressar nessa carreira de desenhista, começar a fazer uns desenhos bem legais com material bem bacana. Então não se esqueçam, dia 22 vai abrir as inscrições lá, então se matriculem, não deixem de se matricular lá, porque é bem importante, a gente quer ter um feedback de vocês lá. E por hoje é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!